Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? Seja bem-vindo ao canal Gnóstico. Nós estamos aí estudando temas que abordam aspectos da gnose cristã. E estamos fazendo uma série de vídeos sobre várias temáticas, ok? Então seja bem-vindo a esse canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque o sino de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal nas suas redes sociais, aí faça o que você puder para a gente aumentar o número de inscritos, tá? Nos ajude. Se você também quiser ser um colaborador, né, ajudando financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. E eu quero agradecer. No final de novembro eu vou divulgar as pessoas que nos ajudaram, são poucas, mas eu quero agradecer muito porque a sua ajuda está nos dando a possibilidade de adquirir materiais para a gente fazer um bom canal, né? Com um estúdio melhor, com um pouco mais de diversificar a metodologia, além do quadro, além das leituras, do texto, etc. Tá? E então, eu só tenho que agradecer a vocês. Vocês não sabem o impacto que essa bondade faz na vida da gente, tá? Obrigado mesmo. Eu me emociono quando eu falo esse assunto, porque acho que talvez uma das maiores tristezas de um ser humano é quando ele tem que estar pedindo, né? Acho que é uma das situações mais humilhantes. Mas eu acho engraçado que as pessoas às vezes vêm censurar a gente fazer isso. E eu já vi tanto canal aí com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, gente pedindo para operar o ombro, gente pedindo para operar cachorro, gente pedindo para. Sabe, e as pessoas dão para comprar notebook, para comprar, entendeu? E parece que comigo a coisa é complicada. E eu sei que a minha luta não é só contra humanos, mas é também contra forças que estão além da compreensão de muitas pessoas. E a gente acaba pagando um preço por isso. Se você quiser ajudar a gente, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Na capa do vídeo, na thumbnail, lá você encontra também a chave Pix, ok? Muito bem. Os gnósticos, eles tiveram uma, um princípio que é muito interessante metodologicamente falando, tá? Que é o seguinte: os gnósticos começaram todas as ideias deles a partir da cosmologia, tá? E da cosmogonia, porque eles começaram a contar a história do Uno, do Pleroma, dos aeões, tá? Então, os aeões estão aqui, certo? Tá? Aí eles vão contar a história da Sofia, da queda da Sofia, dentro do Quenoma, tá? Do surgimento do Demiurgo, criador da matéria, em certo sentido, né? Tá? Do surgimento dos arcontes através do Demiurgo, ok? Governando essa área aqui, né, toda, certo? Né? Governando os sete céus, certo? Aí o surgimento da Terra e dos humanos, então eles começam uma antropologia que eles acreditam, né? E desenvolve também a ideia de como é a sua soteriologia, quer dizer, o seu sistema
de como o ser humano pode ser salvo. Então, se você observar, então, eles trabalham com a cosmologia, com a cosmogonia, com a antropologia, com a soteriologia. Para o quê? Para explicar determinadas realidades, como, por exemplo, o vazio humano, né? Os humanos, esse vazio existencial, eles vão explicar a origem do mal, ok? Portanto, eles desenvolvem aí todo um processo também de teogonia, certo? Ok? Separar isso para cá, que isso aqui tem a ver para outra coisa. Teogonia. Então, eles partem daqui para cá, tá? E não o inverso, daqui para cá, ok? Então você vê que quando eles vão usar o termo para dizer que esse sistema aqui governado, tá? Então nós vamos falar aqui de sistema ou realidade governada pelo demiurgo e por seus arcontes, ok? E vão mostrar que nós fomos criados, mas nós temos um histerema. O que é o histerema? É a deficiência. Então, os gnósticos eles partem de um princípio, tá? Para explicar todas as realidades possíveis, as cosmológicas, as cosmogônicas, a teogonia, tá? Dando respostas à origem do mal, a por que os humanos, qual o destino humano, tá? E aí eles entram dentro do processo antropológico, mostrando como os humanos foram criados, ok? Certo? E a soteriologia deles é muito diferente da soteriologia do cristianismo ortodoxo que vai se estabelecer e que, portanto, vai persegui-los, e muitos deles morreram, deram a vida porque tentavam mostrar que algo de muito errado tinha acontecido, né? E a resposta não era culpar Adão e Eva. E nesse vídeo nós vamos fazer um resumo desta compreensão, tá? Vendo como era que os gnósticos pensavam determinadas coisas e como, tá? Os gnósticos começaram a divergir dos filósofos gregos, ok? Então essa aula é muito mais para que a gente tenha uma compreensão bem razoável de como essa questão dos gnósticos, porque eles eram vários líderes, ó, só aqui atrás de mim, ó, não sei se vocês viram, ó, tem uma coluna, outra coluna de líderes gnósticos, e cada um deles, às vezes, divergia do outro. Alguns eram de escolas de seus líderes, porque os líderes gnósticos formavam escolas. Eles eram professores, pensadores, filósofos. Tá? Sim, eles eram também místicos, mas não no sentido como se entende hoje a questão da mística. Ok? E eles pensavam como responder às perguntas de onde vim, para onde vou, qual o meu propósito, por que estou aqui. Essas perguntas que sempre indagaram a humanidade, que sempre fizeram a humanidade se perguntar se de fato existe um Deus e se existe, aonde está ele, né? E eles começaram por confrontar
a ideia da monolatria, eles começaram a confrontar a ideia do Deus bíblico, dando a ele vários nomes, como Ialdabaoth, Saclas, Samael, tá? Ok? Nebro, não é? Então, nós vamos ver que há muitas ideias a respeito, tá? E de como essas ideias, de uma certa forma, vão influenciar no posicionamento do cristianismo ortodoxo, ok? Porque foi a partir de ideias deles que os cristãos começaram, o cristianismo ortodoxo começou a tomar corpo, né? E eles divergiram profundamente sobre estas ideias, tá? Então tinham muitas escolas, os cainitas, os setitas, os valentinianos, os ofitas, os setianos, etc. E eles eram várias escolas que pensavam algumas coisas iguais e em algum momento eles divergiam ali, tá? Por exemplo, o Valentim foi um daqueles que mais se aproximou da ortodoxia. Ele foi perto de ser papa, para vocês terem uma ideia, né? Mas daí as ideias deles não foram aceitas, ele foi, né, expulso né, e, e aí, meus amigos, ele foi formar a escola dele e divulgar as ideias que ele tinha, tá? Ok? Muito bem. Dito isso, eu vou voltar para cá para a posição, tá? Ok? E nós vamos dar uma olhada aqui no seguinte. Vamos aqui. Olha, nós vamos ver o que determinados pensadores falavam, tá? E eu vou aqui, ó. Aqui está o que o pensador pensava sobre Deus, cosmos, mundo e seres humanos, ok? Então, os gnósticos diziam o seguinte: Deus é transcendente além da criação e da razão humana, mas o verdadeiro Deus é conhecido apenas através do conhecimento gnose, né? Do conhecimento gnose místico e espiritual, ok? Vamos aqui. O que é que eles pensavam sobre o cosmos? Cosmos é uma criação imperfeita, muitas vezes corrompida, resultado da queda espiritual. Existe uma dualidade entre o mundo material e o espiritual. Tá? Veja que eu não estou aprofundando nada, eu estou apenas lendo, que está claro para nós. O mundo material é visto como uma prisão para a alma. Veja, observem bem que essa ideia de Matrix, que hoje tanta gente fala, vem lá dos gnósticos, tá? Produto de um demiurgo, aí eles começam a citar, né? Ou ser inferior que distorce a perfeição divina. Quer dizer, esse ser distorce a perfeição divina. Então, quem era esse demiurgo? Era o Deus do Antigo Testamento, o Deus bíblico, o Deus judeu, o Deus dos judaítas, tá? O Javé, o Jeová, ok? O que é que os gnósticos pensavam sobre os humanos? Os humanos possuíam uma centelha divina, eles vão tocar nesse ponto, tá? Que não nada tem a ver com a alma aqui, tá? O escritor colocou aqui, eu sempre costumo dizer que esse termo aqui é muito mal compreendido, mas tá? Eu prefiro seguir uma linha de raciocínio completamente diferente. A ideia de alma imortal, essa porcalhada toda que inventaram, desculpe, mas não tem nada especificamente a ver com os gnósticos. Tá?
que precisa, né, alcançar o conhecimento para se libertar do mundo material e retornar à sua origem divina. A salvação vem pela gnose. Então, eles já tinham aqui, ó, a ideia soteriológica de que a salvação, tá, só vem por meio do conhecimento da gnose. Tá? Então, portanto, a centelha divina não é a alma e nem mesmo é o espírito. Ok? Então, a gente precisa ter claro isso. Por quê? Porque os gnósticos diziam, né? Eles dividiam a humanidade em três grupos: os pneumáticos ou espirituais, os psíquicos, tá? E aquilo que eles chamavam de ílicos, que Paulo vai chamar de sarquíquegos, tá? De sarquíquegos, ou a palavra sarx quer dizer, no grego, carne. Soma quer dizer corpo. Tá? Então, Paulo chamava de os carnais. Os gnósticos chamavam de ílicos, quer dizer, os materiais, aqueles que estão mais densos, tá? Mais massificados. Eles são diferentes e eles vão ligar esses três grupos de pessoas, tá, a nomes, por exemplo, como Sete, por exemplo, para eles já tem uma importância enorme, o filho de Adão, né? Porque ele é símbolo do homem espiritual. Tá? Caim é símbolo, tá, do homem psíquico. Certo? E Abel é símbolo do homem ílico. Então, eles usavam uma simbologia para descrever coisas concretas. Não é que a coisa de leitura alegórica. Então, é uma alegoria isso, tio Robson. Isso não tem nada a ver com a realidade, não sei o quê. Tem um monte de gente que faz isso. Tudo para eles é alegórico, até a vida deles é uma alegoria. Sabe, tem cada coisa meio que ridícula que a gente vê que as pessoas não. Desculpa, sabe, gente? Mas o óbvio, tem gente que nem o óbvio consegue ver. Né? É complicado lidar com pessoas, principalmente na nossa sociedade, que o emburrecimento tá grande, gente. Tá grande. Eu não consigo entender como as pessoas viraram marionetes de grupos e são completamente, sofrem lavagem cerebral, né? Esqueci, cerebral, né? Cerebral? Aí, tio Robson, pronuncie o nome direito, tio Robson. Cerebral. É que às vezes a língua aqui, meu irmão, também tem dificuldade. Tá? E eu não faço edição de vídeo aqui, gente. Aqui a gente faz o vídeo do jeito que eu venho aqui. Esse negócio do politicamente correto, seu Robson, tem que ser, porque senão não atrai audiência. É mesmo. Tem canais de televisão aí do politicamente correto que estão indo para o vinagre. Se eu tivesse começado a fazer um canal de comentário político, eu já tinha uns 10 a quase 1 milhão de inscritos. Vocês sabiam disso? Eu posso apontar aqui nomes de canais que eu fico olhando que tem muito inscrito, que adoram questão de política. Mas no que diz respeito a aprenderem o caminho do despertar, não querem não. E alguns até se acham despertos. Estou desperto, eu sou desperto, eu estou ouvindo a espiritualidade está me falando muita coisa, sabe como é. Aqui nós não temos esse negócio do politicamente correto, aqui a gente não tem esse papo de
de fazer edição de vídeo para ficar tudo bonitinho, rostinho bonito, umas coisas assim. Não, aqui não, gente. Lamento, tá? Aqui a gente mete a cara e faz mesmo. Às vezes a gente erra palavras, não sabe ler inglês, não sabe francês, não sabe alemão, tá? A gente é um paraense do pé rachado. Nós temos o nosso próprio sotaque, o nosso próprio modo de falar aqui, tá? Tá? Né? Então é o nosso jeito paraense de ser. E eu não vou ficar aqui inventando um personagem para atrair pessoas, tá? Tudo bem. Então, observaram aí que eu abri um parênteses, né? Agora eu vou reiniciar, né? Ela começou a tremer, a bichinha, olha, como ela fica doidinha, ó. Tá vendo? Eita, tio Robson, você tá, você tá perdido com essa sua amiga, com essa sua. Pessoal, qualquer gesto que a gente faça, ela entende determinado gesto. Por exemplo, se eu fechar a mão aqui, ela vai entender que é para fechar o foco em torno do meu rosto, tá? Aí eu desligo aqui a inteligência artificial dela, mas aí o que é que acontece? Daqui a pouco ela volta a funcionar sozinha, né? E como ela não tem um drive para que a gente possa corrigir alguma coisa, é levar a vida aí, né? Parece que quando está no gostoso ela inventa um negócio aí, nossa, mãe do céu. Muito bem, então vamos continuar aqui na nossa leitura, né? Vamos aqui. Agora, olha, isso era o pensamento gnóstico, ok? Certo? Muito bem. Isso era o que os gnósticos pensavam. Agora, você vai dar um pulinho aqui e nós vamos ver o que Platão pensava. Platão que influenciou muito o cristianismo, tá, gente? Tanto o gnóstico quanto o próprio cristianismo ortodoxo, tá ok? Platão não fala diretamente de Deus, mas apresenta uma ideia do bem supremo. Ele não fala de Deus, ele fala desse tal bem supremo, tá? Ou ele fala do bom, do belo, tá? Uma realidade transcendente que é a fonte de tudo. Ele não é muito assim. Existe eu acho que é o Próculo, salvo engano, eu tenho até o livro aí, ele vai falar sobre a teologia de Platão. Tá? Ele faz uma abordagem, um filósofo faz uma abordagem sobre o outro filósofo, falando sobre o que Platão fala no aspecto teológico. Ok? Bem. A respeito do cosmo, Platão dizia que é uma ordem harmônica e racional governada pela razão, tá? Que ele chama de logos. A Terra é reflexo imperfeito do mundo das ideias. Olha só. A Terra é reflexo imperfeito do mundo das ideias. O mundo das ideias equivale ao pleroma. Já pegou aí já captou a senha? Pois é. Né? Aí, a respeito do mundo, Platão vai dizer que o mundo sensível é imperfeito, uma cópia das ideias eternas que existem no mundo, inteligível, a matéria é imperfeita e está em constante mudança. Isso aqui é o mundo das formas, tá? Que ele vai apresentar. Quando se refere aos humanos, Platão dizia que o homem tem uma alma imortal. Aqui está o grande problema, tá? Que busca conhecer as ideias puras. Tá? Portanto, a alma está sempre em busca, segundo ele, de ir atrás do mundo das ideias. A salvação vem pelo conhecimento, pela sabedoria. Olha aqui o que ele está dizendo, tá? Não é gnose. E pela ascensão da alma, através da razão e da verdade. Por exemplo, né? Ele vai dizer que
Tudo vem por meio da razão e por meio da verdade. Tá? Vocês vão ver que essa ideia de imortalidade da alma vem do platonismo, tá? Porque Platão dividia o ser humano entre alma e corpo. O apóstolo Paulo vem e diz, não, o homem tem espírito, alma e corpo. Por que que Paulo distinguiu o espírito, né, o pneuma da psique? Porque ele tinha também uma visão muito similar aos dos gnósticos, mas ele mantinha, claro, ele foi, segundo Marcion de Sinope, as cartas de Paulo foram manipuladas, muitas. E eu não duvido nada disso aí. Tá? Então, inclusive, quando os pais da igreja citam Paulo, eles citam textos que não se encontram em nenhuma carta dele. E falam, inclusive, de uma carta que nunca foi encontrada. Né? Os macionitas brasileiros, por exemplo, dizem que o outro consolador que Paulo prometeu, que Jesus prometeu, era o apóstolo Paulo, o Paráclito. Durma-se com um barulho desse, né? E que Paulo, ainda tem mais essa, que Paulo teria sido o Judas, né? Que depois resolveu mudar de nome, etc. e tal, e tem toda uma história. Gente, bem, aí tem ideia para tudo quanto é gosto. Né? Mas a influência de Platão no cristianismo é clara e evidente. A igreja, durante muito, até hoje, prega essa ideia de que o homem tem uma alma imortal. Que quando o ser humano morre, a alma sai do corpo saltitante, alegre, e vai para ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório. Isso, doutrina católica. Aí os espíritas divergiram da Igreja Católica. No entanto, o Allan Kardec, que eu sempre digo, Allan Kardec era maçom. Tá? Não é que eu esteja descredibilizando ele por ser maçom, eu estou dizendo que ele era. E dizer que isso não tem implicação nenhuma nas ideias dele, isso é mentira. Tá? Os kardecistas elevam o Allan Kardec a um grau, né? E eu queria perguntar para eles por que Allan Kardec não está mais fazendo psicografia. É uma pergunta que eu queria fazer. Ou o Allan Kardec reencarnou em quantas pessoas? Quer dizer que ele escreveu só aqueles 5 livros, pronto, acabou. Né? Ele era pedagogo. Né? Aí o Allan Kardec inventou a ideia de perispírito, que na verdade é a alma. Tá? Então ele dizia, o homem tem corpo, perispírito e espírito. E o que era o perispírito? Era uma forma do corpo, tá? Muito similar ao corpo. Né? Porque ele precisava ter essa ideia para poder justificar determinados sofrimentos que as pessoas sentiam do outro lado da vida, quando iam para um tal de umbral. Ok? Então ele inventou a ideia do perispírito para não chamar de alma. Mas também ele foi influenciado por Platão. Tanto é que no Livro dos Espíritos, quando ele se pergunta sobre Deus, quem responde a algumas perguntas tem lá Platão, porque ele tinha um método de consultar os espíritos. Não era que
não era psicografia, não era psicofonia, não, os espíritos não falavam por alguém, não incorporavam ninguém. Ele utilizava muito as irmãs Fox, que faziam trabalhos das chamadas mesas girantes. Então, por exemplo, ele queria indagar sobre Deus. Deus é o quê? E, e você encontra isso lá. Tá? Bem, dito isso, né, então o Allan Kardec inventou a ideia do perispírito, que não é nada mais do que a alma, só que ele substituiu a palavra alma e colocou o perispírito, né, e que na verdade a alma ela você não tem uma alma, você é uma alma. Se você for olhar a noção judaica sobre você vai ver lá que eles dizem que o ser humano é composto de mais ou menos 5 a 6, até 7 elementos. Ok? Eles falam isso lá, e eu não vou entrar agora nas minudências disso, mas existe a concepção. Então, o Platão ele foi um influenciador da igreja, que a igreja resolveu acreditar que a alma sobrevivia após a morte, saía saltitante feliz e ia para algum lugar. Se fosse o céu, era o céu, se fosse o inferno, era o inferno, para ser quem e lá sofreria eternamente em chamas de fogo, enxofre. Né? Nossa, né? Imagina. E aí, ou então ela ia para um lugar meio que chamado meio purgatório, que era o lugar que você não está tão ruim na foto. Você fica lá e tudo, né? Os gnósticos desenvolveram uma ideia de, né, a noção de que após a morte, se o ser humano teve o encontro, se pareou com a gnose, tá? Ele se unificou e não se fragmentou, ele faz a ascensão dele, passando pelos 7 aqui, ó, pelos 7, me afastar aqui, tá? E chega a uma região aonde está a Sofia, tá? Que os ofitas chamavam de paraíso, certo? E aí o ser humano fica lá. Por quê? Porque tem uma questão, né? Tem que aguardar até que todas as centelhas divinas sejam reunidas e depois todo mundo vai lá para o pleroma, meus amados, aonde tem outros antropos, né? Outros humanos. Né? Ontem alguém até comentou que ficou muito assim emocionada quando eu disse que Jesus foi enviado do pleroma, do mundo do pleromático, pelos antropos, numa missão do tipo assim, vamos lá, vamos tentar resgatar esse pessoal lá. É a Operação Resgate. Vamos tentar salvar esse pessoal, né? Tentar trazer eles de volta para o lar. Né? E, e isso é verdade, gente. Né? Jesus veio de um mundo chamado Pleroma e veio para cá porque os humanos não são originalmente da Terra. E eu já falei isso. Tá? Então, Jesus chegou aqui dizendo, olha, primeiro eu vou ter que dizer para vocês que esse Deus que vocês conhecem não é o verdadeiro. Né? Primeiro, Jesus se inseriu dentro de uma cultura, de uma tradição, tá? E eu já expliquei isso, né, da forma como ele era chamado, filho. É, então, ele era filho do El Elyon, não de Javé. Né? Portanto, ele, né, estava ali e cumpriu a missão dele, e o Javé muito aborrecido, porque
Ele veio falar com as centelhas divinas e disse para as centelhas: olha, vocês têm que acordarem, acordem. Vocês lembram da história do Lázaro? Né? A história do Lázaro é muito parecida com isso. Tá? Lázaro, sai para fora. Né? É o grito de Jesus agora. Se você não sai para fora, se você não consegue fazer sua expansão de consciência, e se você não amplia a sua percepção espiritual, você fica completamente aprisionado nesse sistema que é chamado mimético, que é chamado de esterema, que é chamado desse mundo da matéria estabelecido pelo demiurgo. Tá? Muito bem. Então nós vimos aqui Platão. Agora bora ver o que fala Plotino, que Plotino teve uma influência nos gnósticos e ele chegou até a discutir com os gnósticos assim, porque ele achava que os gnósticos estavam utilizando os termos dele de uma forma diferente. Então, o que ele pensava sobre Deus? Deus é o uno, uma unidade absoluta, indiscutível e sem forma. Dele emana tudo no cosmos. Vejam que o pensamento dele vai se aproximar mesmo dos gnósticos. O que é o cosmos, para Plotino? Cosmos é uma emanação do uno. A realidade se desdobra em múltiplos níveis, sendo o mundo material o último e mais distante do princípio divino. Quer dizer, o mundo, o nosso mundo, ficou tão distante só que ele não desenvolve a ideia de demiurgo. Quem desenvolve a ideia de demiurgo é o Platão. Tá? E aí, vocês prestem bem atenção nisso aqui, isso é importante. Tá? Mesmo sem desenvolver a ideia do demiurgo, ele vai dizer que o nosso mundo é aquele que ficou mais distante do princípio divino. Ok? Tudo bem. O mundo é uma manifestação inferior e fragmentada da unidade divina. O universo material é a emanação do uno. Aí já na concepção, ele já vai divergir dos gnósticos, tá? É uma emanação do uno, mas não está totalmente próximo da perfeição. Tá? Ele vai dizer, ele vai insistir com a ideia de que esse mundo aqui é a emanação do uno, enquanto que os gnósticos vão pegar a visão do demiurgo de Platão e vão dizer, mas esse mundo aqui foi criado por um Deus imperfeito, ignorante e arrogante. Tá? O que Plotino pensava sobre a alma? A alma humana é uma emanação do uno. Tá? O objetivo da vida humana é retornar à unidade divina através da purificação e da ascensão espiritual. Veja que ele vai desenvolver a ideia dessa ideia de purificação, só que ele continua mantendo a ideia de alma, tá? Que os gnósticos vão chamar de centelha divina ou espírito. Ok? Tudo bem. Aí nós vamos para Pitágoras. Então, Pitágoras desenvolveu a seguinte ideia: Deus é o princípio cósmico, não uma figura antropomórfica. Tá? Portanto, ele não considerava que ele era uma figura antropomórfica, ok? Ele considerava que ele considerava que o Deus era completamente diferente, porque a Bíblia está cheia de visão antropomórfica, porque isso é uma das coisas que o pessoal usa para dizer, vocês estão entendendo tudo errado, porque os agiógrafos, os que escreveram a Bíblia, eles usaram uma linguagem antropomórfica para falar de Deus. Não, eles não usaram linguagem antropomórfica zorra nenhuma, queridão. Eles usaram realmente, ele era assim. Porque o Javé não é nada mais, nada menos do que o Enlil dos sumérios. Ok? Aí, né,
O Pitágoras vai dizer isso, né? Que Deus não é uma visão, mas uma força ordenadora que permeia o universo. Tá? Olha a visão dele. A visão de Cosmos, de Plotino, de Pitágoras. Agora nós estamos com Pitágoras, né? Plotino. O cosmos é estruturado por leis matemáticas e harmônicas. A ordem do mundo é regida por números e proporções. Tá? Pitagorismo dizia isso. O mundo é uma manifestação da ordem matemática divina em que tudo segue um plano harmônico. O universo é visto como um reflexo de uma realidade espiritual. Veja que Pitágoras vai, né, se apegar à questão dos números. Tá? O ser humano deve buscar a purificação da alma, a ascensão espiritual. A ascensão espiritual pode ser alcançada pela prática da matemática, da música, da filosofia, que são vias para a compreensão harmônica e cósmica. Olha só, então ele apresenta aí toda uma visão bem diferente, né? E aí eu coloquei aqui o Damásio, né? Que é também um filósofo, né? Damásio, a respeito de Deus, diz: Damásio segue a tradição de Plotino, mas enfatiza a ideia de que a alma deve retornar ao princípio divino, que é o uno. Tá? Certo? Para ele, o cosmos é uma hierarquia de emanações, começando do uno, tá? Passando pelas realidades intermediárias e culminando com o mundo material. Veja que ele vai desenvolver uma ideia muito parecida com as dos gnósticos. Tá? O mundo, para Damásio, é uma manifestação da unidade divina, embora imperfeita. Tá? A matéria é o último nível da emanação e está distante da pureza do uno. Então veja aqui que ele já vem numa direção muito diferente dos outros filósofos. Tá? Certo? Deixa eu ver se... aqui. Muito bem. Então ele vem aqui. Né? Deixa eu ver se não tem mais nenhum pensamento dele aqui. Tá. Aí ele vem aqui. Muito bem. Os humanos têm uma alma divina que só pode purificar, que ao se purificar pode retornar à origem divina. O objetivo é a ascensão, e aqui se desenvolve a ideia de ascensão espiritual e união com o uno. Tá? Veja aqui, ó. Certo? Tá. Vamos ver aqui o que mais outros pensadores tinham. Sócrates. Né? Sócrates não tem uma teologia formal, mas acredita em uma divindade que inspira a razão humana. Tá? Que ele vai chamar, olha aqui, ó, ok? De daimonion. Tá? Essa palavra é a mesma palavra que vai ser usada para daimons ou demônios. Agora, é importante aqui frisar uma coisa. Os daimons, para os gregos, tinham uma conotação muito diferente dessa porcalhada que inventaram nos dias atuais. Tá? Os daimons eram seres, para os gregos, que eram espíritos tutelares, quer dizer, aqueles espíritos que eram colocados para tomar conta de alguém. Então tinha o bom daimon e o mau daimon. Tá? Então os daimons podiam ser éticos ou não éticos. Certo? Assim como os djinns também tinham os bons djinns e os maus djinns. Tá? Assim como os shedins eram seres também maléficos, segundo ali a visão hebraica. Tá? Então, os daimons eram isso. Certo? Eles eram uma espécie de seres de terceira categoria ou divindade de um terceiro grupo aí.
que eu muitas vezes aqui nos meus vídeos chamo de seres intermediários, primários e secundários. E os daimons, os jins, shedins, os devas, os elementares estão entre os seres intermediários secundários. Tá? Então você já vê que o Sócrates vai ter uma visão completamente diferente. Tá? Importantíssimo isso, né? Uma espécie de guia moral, está aqui. Ó. Então, quer dizer, esse ser era uma espécie de guia moral dos humanos, ok? Muito bem. Para Sócrates, o cosmos em Sócrates é percebido como uma realidade ordenada, mas sua principal preocupação é com a vida ética e moral, mais do que com uma explicação cosmológica sistemática. Então, ele não se preocupava muito com essa explicação cosmológica. Ele queria saber da prática, da ética, da moral de cada pessoa. O mundo sensível é apenas um reflexo do mundo das ideias. Sendo imperfeito, Sócrates se concentra nas questões morais, na busca da verdade. Tá? Sobre o ser humano, ele pensava que o ser humano deve buscar a verdade interior e a virtude, alcançando a excelência moral por meio do conhecimento racional, do autoconhecimento e da prática ética. Tá? Então, vocês já imaginam aí. Tá? Aí eu vou entrar aqui com Aristóteles, que esse aqui ele vem... Né? Deus é o primeiro motor imóvel. E Aristóteles foi muito ligado às ideias Tomás de Aquino vai ser muito ligado à ideia de Aristóteles. Tá? Ele vai desenvolver uma ideia metafísica muito mais aprofundada. Deus é o primeiro motor imóvel. Tá? Essa é uma ideia aqui, certo? Uma causa não causada por atividade e razão, nous, sendo causa final e substancial de tudo. Tá? Então vocês vão perceber que na teologia de Aquino ele vai falar exatamente do a causa primeira, a causa final. Ele vai, digamos assim, fragmentar essa visão de Aristóteles de forma muito contundente, né? No seu escrito, que ele nem chegou a terminar de escrever. Tá? O cosmos, diz Aristóteles, é ordenado, governado por causas materiais, formais, eficientes. Né? A causa formal e a causa eficiente. E a causa final. Tá? Existe uma ordem natural que leva o movimento ao propósito. Tá? O mundo, diz Aristóteles, é um sistema de causas e efeitos, onde a matéria se organiza de acordo com a forma. Olha, preste bem atenção aqui. Ó. Onde a matéria se organiza de acordo com a forma. Tá? E o propósito, tá? Teleologia, prestem bem atenção nisso, tá? O propósito, aquilo que nós estamos destinados a ser, a fazer, tá? A matéria é o substrato da realidade, mas não é uma prisão. Então, Aristóteles não considera que a matéria seja uma prisão. Então, veja, em comparação aos gnósticos, ele vai divergir. Por quê? Porque os gnósticos disseram, não, a matéria é um aprisionamento. Nós estamos vivendo numa matrix, num mundo simulado e mimético. Tá? Em relação aos humanos, os humanos possuem uma alma racional, e aí ele vai dividir, fragmentar a alma, tá? E a felicidade é alcançada pela prática da virtude e do uso da razão. A realização plena é viver de acordo com a razão e em equilíbrio. Tá? E aí eu vou finalizar aqui com Tomás de Aquino,
porque o Tomás de Aquino vai seguir um pouco a lógica do nosso queridão aí. Aí no outro vídeo a gente vai dar sequência a essa mesma metodologia aqui, tá? Que é para você ampliar um pouquinho aí e ver como é que os gnósticos pensaram a filosofia gnóstica e como eles explicaram as coisas. E como a gente vê que é tão real esse pensamento que a gente vê que os gnósticos tinham razão, até no termo do que nós conhecemos hoje por ufologia, os gnósticos já tinham uma explicação para certas situações que hoje nós chamamos de ufológicas. Ok? Certo? 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 Então vamos lá. Tá? Tomás de Aquino diz: Deus é o ser necessário, causa primeira, então, portanto, ele já vai de tudo, tá? Perfeito e totalmente transcendente, mas também imanente na criação. Quer dizer, ele é transcendente, mas ele está presente na criação, no cosmos. Agora, venham cá, é preciso aí a gente frisar uma coisa. Essas ideias de Aristóteles é que eles vão pegar as ideias de Platão, as ideias de Aristóteles, as ideias de Plotino, e vão jogar tudo isso em cima desse Deus bíblico. Então eles vão pegar as ideias dos filósofos e aplicar o Deus da Bíblia. E formam aí a teologia que tem hoje, dando característica a esse Deus da Bíblia que não existe na própria Bíblia. Tá? Então a religião é uma mentira. Por que a Igreja Católica não se preocupa que os católicos leiam a Bíblia do jeito que quiserem? Porque elas têm os dogmas. Agora, evangélico não, eles se borram de medo de que as pessoas comecem a fazer uma leitura histórico-crítica da Bíblia, porque se fizerem vão descobrir que tem um monte de zérida nessa porcaria e vão sair da igreja. E não vai ter mais dízimo. Tá? Então é isso, gente. Tá? Por quê? Porque o Erasmo avisou pro bendito do Lutero e disse: Lutero não prega a livre interpretação da Bíblia, que isso vai ser uma zérida lá na frente. Ele não. O Espírito Santo, disse Lutero, vai ajudar os crentes a ler a Bíblia corretamente. Está aí a zérida que está. Tá? Pequenas igrejas, grandes negócios. Né? Tá, né? Tem instituições nos Estados Unidos que financiam e ajudam a formar igreja, fundar igrejas. Tá? Se você quer saber. Tá? Então, o Tomás de Aquino dizia: o cosmos é uma criação ordenada por Deus, governada por leis naturais e pela razão divina. Tudo tem seu propósito, ele volta a esse tema que sempre é estabelecido por Deus. O que é que Tomás de Aquino pensa sobre o mundo? O mundo é uma criação de Deus, dotado de ordem e propósito. A matéria é boa em sua essência, pois vem de Deus, mas foi corrompida pelo pecado. Olha só. Aí o Tomás de Aquino vai pegar as ideias de Aristóteles e vai jogar isso tudo para esse Deus da Bíblia. Tá? Porque se você está pensando que ele está falando do Deus imensurável dos gnósticos, não, ele está falando do Deus da Bíblia. Tá? Os humanos têm uma alma racional, porque ele falava que os humanos tinham três almas. Tá? A alma angélica, tá? A alma vegetativa e a alma anímica. Então, certo?
Essa alma angélica é o que ele chamava de alma racional, tá? Que é capaz de conhecer e amar Deus. A salvação é alcançada por meio da fé e da razão, tá? E a vida moral é conduzida pela ética, tá? Natural e pela revelação divina. Eu vou deixar, mas aí já está aqui no último, vamos aqui. Vamos falar sobre essa figura aqui, ó. Agostinho de Hipona. Esse aqui, meu irmão. Deus é o ser supremo, infinito, transcendente, mas também imanente ao mundo, sendo fonte do bem e da verdade. Tudo isso aqui eles estão relacionando ao Deus da Bíblia. Eles não estão falando de outro Deus, tá? Vamos entender. Certo? O cosmos é uma criação divina, bom em sua essência, mas corrompido pelo pecado original. Olha só. Aí lá vem ele com a ideia de que Adão e Eva que pecaram e lascaram com tudo, tá? A ordem cósmica reflete a ordem divina, mas a criação está marcada pela queda. Marcada pela queda de quem? Pela queda de Adão e Eva. Tá? Aí depois eles vão inventar um tal de um capeta que caiu também. Tá? O mundo é material, foi criado por Deus, é bom em sua essência, mas o pecado trouxe, olha aqui, ó, a corrupção e a imperfeição. A salvação depende da graça divina. Olha, ele vai imprimir uma ideia de graça para superar a corrupção do mundo. Então, ele que vai começar a ideia do sola gratia e sola fide. Tá? Lembrem que Tomás de Aquino vai dizer que não, que a salvação é pela fé e pela razão. Tá? Os humanos têm uma alma imortal e racional, olha só. Alma imortal e racional. A salvação só é possível pela graça divina, de novo, tá? Que ilumina a alma e orienta para o bem. O ser humano busca o retorno a Deus através da fé e da humildade. Aí ele vai aplicar também a ideia de fé aqui, ok? Então vocês estão observando que tanto Tomás de Aquino como o Agostinho de Hipona vão pegar as ideias filosóficas e jogar em cima do Deus da Bíblia. Tá? E dizer que o Deus da Bíblia é esse Deus transcendente, emanente, e torna e deixa, e vão enfeitar esse Deus, sendo que a Bíblia não fala desse Deus, gente. Ao contrário, se vocês olharem a Bíblia com minuciosidade e lerem ela com um olhar acadêmico, vocês verão que tudo isso cai por terra. Tudo, 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 tudo. Tá? Então a igreja montou seus dogmas em cima dessas ideias de Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Tá certo? O que é muito diferente dos gnósticos, porque a salvação, Tomás de Aquino dizia, vem pela fé e pela razão. E o Agostinho de Hipona dizia, vem pela graça e pela fé. Sola gratia, sola fide. Os gnósticos diziam, não. O homem se salva a si mesmo por meio da gnose, por meio do conhecimento. Porque por meio do conhecimento ele sai da ignorância e da prisão do espírito da centelha divina para ascender aos lugares superiores que eles chamavam de pleroma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.